Alô, boa tarde, Floripa em Foco, eu sou Rinaldo Irineu de Souza, estou aqui, vou entrevistar o Isoel Ribeiro Júnior, que vai falar sobre a política de operação. Antes de entrevistar o Isoel, vamos falar de um evento de fundamental importância da renovação das concessões, que vai ser feito dia 8 de dezembro, na Assembleia Legislativa. Pode dar um foco aqui para nós? Na Assembleia Legislativa, renovação das concessões, o Brasil pode parar. Então, no dia 8 de dezembro, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa, é um lançamento do movimento sobre a renovação da energia elétrica, todos pela energia. Inclusive, tem um site que vocês podem acessar, que é www.todospelaenergia.com.br. Leia, se junte a nós nessa luta sobre a concessão da energia para a baixa da tarifa e melhores condições de prestação de serviço da energia elétrica. Então estamos aqui com Isoel Ribeiro Júnior, que é trabalhador da Eletrosul. Quanto tempo tu trabalha na Eletrosul? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde. Trabalho na Eletrosul há 25 anos. Comecei trabalhando por 1 ano e 4 meses em Campo Mourão e desde essa época fui transferido para a subestação de Palhoça, né? E há 2 anos atrás, a subestação de Palhoça passou a ser telecontrolada por Biguaçu. Então todos os colegas, eu e os colegas, estamos operando através de Biguaçu. Ótimo. E você também agora é diretor do Sinergia também, está fazendo parte desse grupo, dessa grande família, né? Sinergia. Quanto tempo tu está lá? Como é que está sendo essa experiência inicial? É a primeira experiência num sindicato? Eu comecei no sindicato como representante sindical. A partir da nova legislatura da atual diretoria, eu assumi o cargo de diretor. É uma experiência enriquecedora, diria de passagem, né? Consigo perceber que participar do sindicato, ela enriquece muito o nosso conhecimento e também possibilita a maior integração com todos os colegas de outras áreas, inclusive, porque é através do representante que eles buscam as informações do que acontece na política dia a dia da empresa. Ótimo, excelente. Então, nós estamos aqui para falar sobre a política de operação, né? Para as pessoas, para o telespectador que não conhece, de uma forma simples e resumida, o que seria essa política de operação que está sendo implantada na Eletrosul? E a partir de quando? Como é que começou isso? Essa política de operação, ela é uma política para nós, trabalhadores, muito ingrata, porque ela representa, na nossa visão, uma preocupação única e exclusiva com o lucro, sem se preocupar com o caráter humano do trabalhador. As pessoas estão sendo massacradas por esse processo, né? Não há um respeito em relação aos trabalhadores. O clima de revolta e de angústia está instalado. Isso para o setor, para o sistema, é muito grave, muito grave. Essa pressão colocada em cima dos trabalhadores, ela coloca em risco todo o sistema elétrico. Inclusive, eu já afirmei isso na audiência pública em Campo Grande. Foi dito que a atual política de operação da Eletrosul ia colocar o sistema em risco. Eu disse que não vai colocar o sistema em risco. Ele já está sob risco. Porque o clima de angústia e preocupação dos trabalhadores é uma coisa ímpar na história da Eletrosul. Então, assim, o que se vê hoje no setor elétrico é uma redução de custos, né? E normalmente essa redução de custos é sempre em cima do trabalhador. E sabe-se que essa é uma das filosofias dessa nova política de operação, reduzir custos, né? E então, vocês têm feito, né, vários movimentos em relação a isso, né, se contrapondo a essa política de operação, inclusive tem essa sua camiseta aí do operador. Tu pode nos explicar o porquê desse símbolo na frente da camiseta de vocês? Isso aqui simboliza a nossa luta contra todo esse processo, que é a política de operação.
não sei se está aparecendo bem. Tá aparecendo Operador bem. No alvo, né? E atrás da camiseta está escrito: amanhã poderá ser você, né? O que significa isso? Nós entendemos que a política atual, ela está colocando uma pressão especificamente sobre os operadores. A redução de custo, a redução de quadro de pessoal, postos de trabalho, mas é uma política que não para por aí. A gente sabe que essa política avança e vai chegar a outras funções dentro da empresa. Essa nossa camiseta, ela representa não só a nossa luta, mas também toda essa revolta que é proporcionada pelo capitalismo em si, né? Temos consciência de que estamos passando por uma transformação muito grande, que é a transformação do modo de produção capitalista. E o amanhã poderá ser você, porque todas as outras funções dentro da empresa vão sofrer de alguma forma com essa política de operação. O clima de angústia instalado dentro da empresa, principalmente nas áreas descentralizadas, onde são as subestações, ele vai interferir drasticamente na vida dos empregados. Porque a empresa anunciou uma política de operação onde empregados que trabalham há 20, 25, 30 anos num determinado local, de uma hora para outra vão ter que sair desse local de trabalho. E não foi dito para onde ele vai, que redução vai ter no seu salário, porque promoção não tem. Ela é uma política, como foi muito bem denominada pela esposa de um colega nosso em Itá, durante uma audiência pública, ela chamou de tortura psicológica agendada. Por quê? Porque a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, existe um fato novo ocorrendo nessa estrutura, onde implica diretamente na vida dos trabalhadores. Então tu não tem sossego, tu está sempre pensando o que vai acontecer contigo. Todos os trabalhadores estão nessa angústia, né? Uma coisa muito importante que afeta diretamente a vida do profissional e da sua família é uma redução no seu salário que vai ficar em torno de 40%. 40% daquilo que ele ganha há 30 anos, que ele conta como sua renda, né? Tu imagina o que é isso na vida de uma pessoa? Reduzir o salário em 40%. Nós temos na nossa rotina de trabalho o trabalho em regime de turnos, ou seja, nós não trabalhamos em horário comercial. O nosso serviço ele é um serviço essencial, por isso temos que estar à disposição da empresa 24 horas por dia. Como é que é distribuído isso? Em escalas de turno. Normalmente 2 empregados trabalham na parte da manhã, das 15h30 às 23h30, outros 2 das 15h30 às 23h30 e outros 2 no turno da noite, que a gente chama de turno da noite, que seria das 23h30 às 7h30 da manhã. 7 dias por semana, 24 horas por dia. A nossa vida social ela é muito complicada por isso, né? Hoje nós temos uma tabela de turno que, em função dessa tabela, a nossa folga é um pouco maior, porque pela Constituição de 88, o nosso trabalho deveria ser de 6 horas. Ao invés de trabalharmos 6 horas, nós trabalhamos 8 horas e essas horas a mais a gente compensa. Por isso a nossa folga é um pouco mais prolongada. Isso permite que a gente tenha um tempo maior. Mas mesmo assim, nós temos apenas um final de semana por mês completo, seria sábado e domingo, com a família, né? Nos outros dias que nós estamos de folga, o nosso filho está trabalhando, a mulher está trabalhando, e a questão é essa. E vocês têm um outro agravante, né? Vocês não trabalham assim sempre só de manhã,
ou só à tarde, ou só à Exatamente. noite? Vocês intercalam esse... Então vocês não têm uma rotina, né? Exatamente, é esse regime de turno que eu coloquei. São 3 turnos, manhã, tarde e noite. E cada semana tu trabalha num turno ou como é que funciona? Não, eu trabalho 2 dias de manhã, 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, 2 dias à noite. noite. Depois eu tenho uma folga de 3 dias. Essa é a nossa folga, né? E quem trabalha no horário comercial, parece que a impressão que nós temos é que não consegue compreender como é que é essa rotina. Porque é uma rotina de trabalho difícil de compreender mesmo. As pessoas acham que trabalhar no horário 6 horas é melhor do que trabalhar 8. Depende. O que adianta eu trabalhar só 6 horas e eu ter que estar todo dia na empresa? Né? Eu não posso viajar, não posso programar um dia a mais para ir para uma praia com a família, não posso ir ver parentes em outro lugar, porque no dia eu tenho que estar trabalhando de novo. Né? Então, para nós, trabalhar num horário de 8 horas é o que proporciona esse instante a mais com a nossa família e com o convívio social. Porque não adianta eu estar de folga e todos os meus amigos estão trabalhando. Eu não consigo ter uma vida social com eles. Então, assim, o que se constata hoje no setor elétrico, né, como até diz Ricardo Antunes, é uma barbárie social. Né? Na verdade, está se utilizando, né, explorando o trabalhador de uma forma extrema, né? E justamente com essa política de operação que a gente vai falar do movimento que foi feito no dia 21, né? Agora na Eletrosul, essa semana, na segunda-feira, né? Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse movimento que foi feito no dia 21 na Eletrosul, sobre a política de operação. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. O Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e região, é apoiador da TV Floripa. Então, ontem o Sinergia esteve na comemoração dos 30 anos do Diese. Aqui eu estou com a camisa, lutar sempre, cair talvez, desistir jamais. Então, 30 anos do Diese aqui em Santa Catarina. Teve a comemoração ontem na Assembleia Legislativa, o Sinergia esteve lá, teve várias homenagens, né? E é de grande valia para todo o movimento sindical esse suporte do Diese, né? O sindicato que não é filiado, que se filie no Diese, né, que vai ter um suporte social e econômico, com pesquisas, enfim. Então, dando continuidade à nossa entrevista aqui com Isoel Ribeiro Júnior, nós vamos falar dos rumos da Eletrosul e Eletrobras que atemorizam os trabalhadores. Está aqui no Linha Viva dessa semana, que saiu hoje, né, fresquinho, Linha Viva. Né, foi o evento, então, que teve na Eletrosul no dia 21/11, na segunda-feira. Como é que foi esse evento aqui, Isoel? Conta para nós como é que foi essa segunda-feira lá na Eletrosul. Então, Reinaldo, foi um ato muito esperado e bastante valorizado pelos trabalhadores. Conseguimos reunir um grupo grande de empregados de outras áreas, as ditas áreas descentralizadas. Conseguimos trazer pessoas de Campos Novos, de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. São distâncias assim que superam 500 quilômetros de distância. Operadores que estão numa situação de trabalho lá pela falta de pessoal, eles tiveram que vir no domingo, ficaram a noite na cidade, participaram do ato e voltaram para a sua cidade para no mesmo dia já assumir as suas atividades de trabalho. Então, para nós, trazer a categoria para essas manifestações é um trabalho muito árduo, eu diria. É difícil, mas a categoria, diante de uma situação tão difícil e tão conturbada como essa política de operação, como eu disse, não é política de operação para nós, é
Tem um outro nome que foi dado também, nós chamamos isso de desagregação familiar e extorsão dos trabalhadores. Isso fica evidente por todo esse desrespeito que é colocado, né? Desrespeito ao acordo coletivo de trabalho específico e nacional, onde prega que as inovações tecnológicas, ao serem implementadas nas unidades, deveriam passar por um acordo, uma conversa com as entidades representativas, e isso não foi feito. Existe uma outra cláusula, a cláusula 8ª também do nosso acordo, no que se refere à mudança, normas e regulamentos de recursos humanos. É uma cláusula também que não está sendo respeitada. E é uma cláusula que vem assinada pelo presidente, pelos diretores, há anos. Isso está no nosso acordo. E simplesmente não se respeita isso. Se impõe uma política prepotente dessa maneira e não há uma conversa com o coletivo dos trabalhadores. Durante esse ato, na sede da Eletrosul, estiveram vários operadores de todas as unidades da empresa e trouxeram também familiares, esposa, filhos, estavam presentes nesse ato. Durante a entrega de um documento que negava a participação do coletivo dos trabalhadores nesse grupo de trabalho proposto pela empresa, que na visão da empresa ela se restringe unicamente a discutir as consequências das transferências dos operadores. Nós não queremos isso. O que nós queremos é discutir a política operacional como um todo, em que se fundamenta principalmente essa economia que a empresa busca conseguir com essas alterações. Os nossos argumentos colocados durante um fórum estabelecido pela empresa, onde nós tivemos a oportunidade de expor todos os nossos argumentos, a empresa se preocupava unicamente em desqualificar esses nossos argumentos, mas não explicava. Entende? A gravidade das denúncias colocadas nesse momento, a empresa não conseguiu responder. O sistema elétrico, ele está correndo um risco muito grande. O que a categoria prevê hoje é que, na falta de energia, vai haver uma demora muito grande para a recomposição desse sistema, pela concentração da operação numa única unidade. Hoje nós temos 11 unidades que são controladoras de todas as outras. Hoje a empresa, para quem não sabe, são 60 subestações, com o mesmo número de operadores de 2000, acho que foi antes de 2000 que teve o último concurso, 2004, parece que entraram... Mais de 10 anos, então. Mais de 10 anos. São os mesmos operadores operando todas essas unidades e as que vão entrar ainda, inclusive as usinas agora. Não foi contratado mais nenhum profissional para trabalhar. E a empresa ainda alega que o custo operacional, o custo de operação dessas unidades é muito alto. Eu queria que ela explicasse como que pode ser alto se ela não está empregando mais ninguém. Ao contrário, as pessoas estão se aposentando e esses postos de trabalho, eles estão sendo extintos. Então, uma pergunta aí para o senhor Mescoloto, né, para responder, né? Como é que esse custo é alto se há mais de 10 anos a Eletrosul não contrata trabalhador? Na verdade, esse é um problema que está se vendo não só na Eletrosul, mas na própria Celesc, em todas as empresas do setor, né, que o problema hoje é o custo de pessoal, o custo, o salário dos trabalhadores, aqueles que realmente produzem, né, que faz com que a empresa possa distribuir e transmitir a energia para os consumidores com qualidade, né? Agora eles estão favorecendo, são os acionistas que querem dividendos e cada vez mais dividendos. Ainda ontem foi para a Assembleia Legislativa uma mudança de estatuto em relação à Celesc,
né? E não houve um debate com os trabalhadores, simplesmente foi discutido no Conselho de Administração e eles estão pedindo de 30% dos dividendos, querem passar a 50%. Né? Então isso é o mesmo que está acontecendo em todas as empresas do setor elétrico, que é uma das áreas que mais tem lucro. Né? Então e a precarização do trabalho faz com que a prestação do serviço, né, tenha problemas, inclusive com a terceirização, com salários baixos, enfim. Né? Então, Isoel, estamos no final dessa entrevista, queremos saber, deixar uma conclusão para você, quais as últimas palavras que você quer nos dar para os trabalhadores e para a sociedade em geral em relação a essa situação da Eletrosul. Então, Rinaldo, fizemos todas as tentativas de retomar um diálogo com a empresa para que esse planejamento, esse programa que a empresa está fazendo, fosse realmente uma política, o que não é. Queríamos abrir um diálogo, conversar com a empresa e chegar a meio termo, negociar devidamente aquilo que precisa ser negociado. Afinal de contas, trata-se do bem mais precioso da empresa, que são seus trabalhadores, que estão nesse clima de angústia. Tenho certeza que muitos dos colegas estão nos ouvindo. Eu quero pedir a todos eles que tenham força, que não desanimem, que vamos continuar fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente consiga sensibilizar a direção da empresa e até o governo federal, para que essa política de operação ela não seja imposta dessa forma. Eu tenho certeza que com a união e a coesão de todo o grupo, nós vamos conseguir, de fato, ter vitórias nesse nosso caminho. Ótimo, obrigado então, Isoel, pela sua presença, pela entrevista, né? E lembramos mais uma vez ao telespectador, aos trabalhadores, consumidores, que estejam dia 8 de dezembro na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para fazer um debate sobre a energia, sobre a renovação das concessões, sobre o preço da energia, a prestação de serviço para os consumidores. Dia 8 de dezembro, não esqueça, se engaje nessa luta. E até o próximo Floripa em Foco. Um abraço a todos.